Bom, depois de escancararmos ontem a verdade do que foi protocolado de denúncia, e o programa ontem, a gente realmente esgarçou a verdade aqui para nossa audiência. Nós falamos que boa parte, aliás, o cerne, o coração da denúncia, que foi dividido em 5, não se sabe por quê, deve ter havido alguma pressão, alguma coisa deu errado na PGR, tudo gira em torno da delação do Mauro Cid. Quase tudo. E de caderninhos, anotações, mas a tal delação do Mauro Cid é a que faz o alinhavamento da denúncia fantasiosa da PGR. Aliás, uma denúncia tão baseada em fofoca que não precisaria nem o Paulo Gonet escrever. Seria melhor ter chamado o Léo Dias. Porque é uma peça de fofoca. É uma grande peça de fofoca. São 270 páginas de fofoca. E sobre essa fofoca, nada do que Cid falou sustenta a tese consolidada na denúncia da PGR. Muito pelo contrário, derruba a tese. Está bem claro porque o Alexandre de Moraes manteve seus depoimentos em sigilo até hoje. É o que se extrai do seguinte trecho da famigerada delação de 852 páginas do Mauro Cid, uma delação jurídica e absolutamente nula. Diz o Mauro Cid, aspas para ele: antes de mais nada, eu queria esclarecer que eu pessoalmente não participei de nenhum planejamento, execução ou tomei ciência de pormenores que pudessem estar sendo planejados ou executados. Eu não executei, eu não vi documento, eu não participei de datas ou nada detalhado sobre isso. O que eu sei, o que eu participei e o que eu vi, você tinha núcleos militares, como o general Mário, que estavam instigando o presidente a fazer alguma coisa, estavam querendo que ele fizesse alguma coisa, tanto que foi o que está relatado na minha conversa que ele manda para mim. Que ele diz que até dia 12 tem que assinar, tem que fazer até dia 31 de dezembro, e eu falo, mas eu acho que não vai acontecer nada de assinatura de decreto. Toda a base que eu vi estava em cima disso. Mais adiante, na delação, fecho aspas nesse trecho para abrir outras aspas, o Cid relata o seguinte: a reunião que teve na parte de baixo do prédio, que estou dizendo que foi uma reunião, que estão dizendo que foi uma reunião golpista, ali não houve nenhuma discussão sobre um planejamento de nada de prisão, de morte de ministro. Claro que as pessoas estavam indignadas, claro que estava todo mundo discutindo o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, o que podia fazer, mas não tinha nada. Não tinha nada ali de uma ata, não saindo dali, então, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não tinha. Tinha 3 amigos, 10 amigos, 11 amigos ali discutindo as coisas. Um mais revoltado que o outro mais, mas cada um num lugar diferente. A reunião depois na casa do general Braga Neto também, claro, estavam falando que o povo está na rua, o presidente tem que apoiar o povo na rua e não sei o quê, mas não houve até o momento que eu fiquei, porque depois eu saí, eu já falei isso no outro depoimento. Sobre os tais 100 mil reais para financiar o golpe no qual teria o assassinato do ministro Alexandre, se esclarece em uma dessas tantas páginas, aspas, sobre os tais 100 mil reais. A mesma coisa dos 100 mil. O de Oliveira, sempre foi amigo meu. Um cara gaiato. Tanto que eu falei, 100 mil? Ah, precisa quanto? 100 mil? Aí ele falou que 10 mil tá bom. Depois ele mandou um documento. Então assim eu não consegui o dinheiro. Até já falei. Até fui tentar. Até tentei pelo partido. Para ver se tinha conseguido alguma coisa. Para apoiar o pessoal que queria vir. Mas na minha cabeça era manifestação. Se não era, se era para outra coisa, eu não sei. Por fim, Cid, ele deixa clara a nulidade da sua delação em razão da quebra de sigilo, que legalmente é exigido por uma delação, à imprensa. Aspas mais uma vez para o Cid. Tudo que eu falei vazou na imprensa. Não tem nada que eu falei que não vazou na imprensa.
Até minha própria família fica preocupada com segurança. Você falou isso, você não falou isso. Nem lá em casa eu falo. Nem lá em casa eu falo. Tudo que eu falei vazou na imprensa, tá lá. O Mauro Cid citou o general Mário na delação, Mauro Cid delatou Felipe Martins, Mauro Cid disse que o presidente falou de minuta de golpe, toda a delação, já tá tudo na coisa. Fecho aspas. E vou abrir mais uma aspas para uma fala que foi divulgada hoje, a exaustão na imprensa, de uma audiência na qual o Alexandre de Moraes, além de induzir as respostas, fez ameaças ao Cid e à sua família. Uma frase que me marcou muito é a seguinte, aspas para o Cid: o presidente, de certa forma, dava a esperança que fosse acontecer alguma coisa. Fecho aspas para o Mauro Cid. Mas até aí, você que está me ouvindo em casa, no trabalho, seja lá onde for, mas até aí que político brasileiro não dá esperança de que alguma coisa vai acontecer? No caso do Bolsonaro, essa esperança nunca foi verbalizada ou registrada por ele. O fato é que, do todo das 852 páginas divididas em 4 volumes, as menções de Cid à palavra golpe não passam de um maneirismo induzido pelas perguntas feitas por seus inquisidores, que utilizam a palavra golpe de maneira indiscriminada. O expediente ilegal fica claro no induzimento praticado por Alexandre de Moraes. Vamos ouvir aí a nossa primeira imagem desse mundo de imagens, Não, mas então não abri o vídeo no VMix. Vou passar no meu celular aqui, vou pôr no microfone. Bom, por fim, resta claro que Cid tinha mudado a trama narrada na oportunidade da audiência em que Moraes ameaçou prendê-lo. Pode haver validade jurídica? A resposta é não, 1000 vezes não. Todas as teses sustentadas por Cid durante o depoimento de sua delação premiada já são publicamente conhecidas por causa de vazamentos à imprensa. E quem é que vazou? A novidade dos documentos divulgados nesta quarta, ontem, é que as audiências estão reproduzidas na íntegra, inclusive com diálogos do Alexandre de Moraes, nosso ditador, com Mauro Cid. No teor das conversas, chamam a atenção as ameaças proferidas por Moraes em uma audiência ocorrida no dia 21 de novembro de 2024. Em um dos vídeos divulgados pelo STF nessa quinta-feira, hoje, o ministro Alexandre de Moraes adverte o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Aspas para o Moraes. Não há na colaboração premiada essa ideia de que só respondo o que me perguntam. Por exemplo, um dos absurdos que nós ouvimos. Os vídeos disponibilizados mostram, inclusive, ameaças à família do Mauro Cid. Esse a gente tem, né? Esse a gente tem? Então pode rodar. Agora. Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado. Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável. Não, e o vídeo que eu tinha combinado com a direção, tá difícil, hein? O vídeo? Cadê? Espera aí, eu vou voltar no WhatsApp para a pauta. Não, porque é assim, bicho. Tá difícil a vida. O vídeo em que ele ameaça... Ou ninguém viu o vídeo também que eu mandei. Eu mandei a pauta, ninguém viu o vídeo. Qual tá escrito na... Eu tô falando aqui... Olha, qual que tá escrito na pauta? Que é para entrar? Depois que ele fala... Depois que... Não, e tá discutindo comigo ainda. Não, espera, agora deixa eu olhar. Aqui, olha. O induzimento é esse que você está falando aqui, que eu não posso falar no ar. E o segundo é aquele que ele faz a ameaça, é aquele que você já tinha. Agora a audiência não entende nada. Roda os dois que eu mandei.
O corte dos 2 que eu mandei. Por favor. Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado porque ele conhecia o pessoal de fora. Ele tinha contato com o pessoal do agro. E o pessoal do agro não vendo nada acontecer. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Estavam naquele, hoje vai acontecer, hoje vai acontecer. Então eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e as Forças Armadas tivessem alguma coisa. Era o que acontecia, ainda mais nesse período, que foi um período que eles começaram a ir para frente do Alvorada, né? O presidente até falou com eles, né? Alguma coisa, eu creio que foi nesse período. Então eles estavam pressionando, cadê? Nós contribuímos com isso aqui, nós estamos aqui, nós estamos pressionando, nós estamos pedindo, nós estamos falando, né? E cadê? Então foi nesse sentido, né? Que aí ele começou realmente a pressionar e querer que falasse, que tivesse alguma coisa. E a minha resposta foi no sentido que ele estava com o presidente, né? E o presidente, de certa forma, sempre, vou dizer que, usar a palavra que ele dava esperança que fosse acontecer alguma coisa que pudesse convencer as Forças Armadas a fazer alguma coisa. Então esse é... Colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. Bom, vocês viram aí a clara ameaça que ele faz, né? Contra o senhor, contra sua esposa, seu pai, sua esposa e sua filha. Contra seu pai, sua esposa e sua filha. E quando o Mauro Cid fala de esperança, isso aqui, isso para outro, para quê? Quando ele cita a palavra golpe, é que o ministro Alexandre o induziu a dizer. É ele que faz a indução, ele induz, e isso é ilegal. A doutora Kátia está com a gente? Sim, doutora Kátia Magalhães, eu queria, como expert, você viu aí, tá tudo bem, doutora Kátia, com você, tirando a conjuntura do Brasil, eu queria ouvir de você... Boa tarde, Pavinato. Boa tarde. Boa tarde, Pavinato. Falar com você, com essa bancada linda, é sempre um prazer enorme, uma alegria. Muito obrigado, doutora Kátia. Eu queria ouvir de você, qual é a sua impressão do que a gente tira disso? Porque essa delação ela já é nula porque ele estava preso e o STF já considerava isso tortura, porque ele foi preso por um caso, está delatando sobre outro, ele deu várias versões, ele falou à imprensa, deixou-se vazar um áudio em que ele dizia que ele foi obrigado a dizer o que ele disse, e no final a trama muda de figura quando ele senta na frente do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes fala, olha, ou você vai ser preso, ou seu pai, ou sua esposa, ou sua filha, ou vão ser investigados, ou seja, uma ameaça, mesmo que pouco velada, porque fica explícito, ele fala seu pai, sua mulher, sua filha. Qual é a consequência disso juridicamente? Olha, Pavinato, esse me parece mais um caso de desmandos em série do início ao fim. Em primeiríssimo lugar, eu acho que a gente tem que ressaltar aqui com a nossa audiência que o Mauro Cid era um militar sem foro privilegiado e, na minha modesta opinião,
não poderia ter os seus atos, as suas condutas apreciadas por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. Em seguida, esse acordo de colaboração premiada ele é muito anômalo, porque observe bem, existe a inserção de uma cláusula lá na tal parte 4 do acordo de colaboração premiada, em que Mauro Cid pede proteção, pede a ampliação dos benefícios ao seu pai, à sua esposa e à sua filha maior, onde couber. Para quem tiver acompanhado bastante esse assunto Mauro Cid, Bolsonaro, o pai, a esposa e a filha teriam sido envolvidos, tudo bem entre aspas, né, dentro desse mar de irregularidade, teriam sido envolvidos apenas no caso da venda das joias, que, como você sempre coloca muito bem, Pavinato, é uma conduta lícita, amparada pela legislação brasileira. Mas, no regime alexandrino, as coisas não funcionam desse jeito. Então, quer me parecer que a própria inserção dessa cláusula já no acordo de colaboração premiada ela seja abusiva, porque, lembremos, o acordo de colaboração premiada ele segue a mesma lógica dos contratos da vida privada, que também pode conter cláusulas abusivas e cláusulas que são anuladas em juízo exatamente devido à sua abusividade. Porque entendo que essa cláusula seja uma cláusula abusiva, porque colocar parente como um verdadeiro refém, um refém daquele colaborador que já está numa situação penosa, já está em situação de cárcere, é, no mínimo, desumano, para não dizer antijurídico. Outro aspecto super importante desse acordo de colaboração de Mauro Cid é que, lembremos, quando ele foi fechado por Mauro Cid com a Polícia Federal, o Ministério Público, na época, lá em 23, se opôs à homologação do acordo exatamente por ter entendido que Mauro Cid não havia apresentado provas suficientes para corroborarem o que havia sido dito na delação. E como a gente sabe, de acordo com a própria jurisprudência do STF e também do STJ, a colaboração não pode se basear na mera palavra do delator, ela tem que ser baseada em evidências. Por isso, na época, a PGR foi contra, mas ainda assim, Alexandre de Moraes homologou, o que também destoa de uma jurisprudência recente do próprio tribunal, envolvendo aqui o nosso ex-governador multicondenado, Sérgio Cabral, cuja delação foi anulada pelo Supremo exatamente por falta de anuência do Ministério Público. E aqui é importante pontuar para a nossa audiência, pessoal, na jurisprudência suprema não se sabe se o Ministério Público tem ou não que anuir para dar validade a um acordo de colaboração premiada. Doutora Kátia, e o que mais grave, o que me parece, eu queria até lhe perguntar, porque nós vimos claramente um timing péssimo não, ou péssimo por descuido ou por falta de vergonha do ministro Toffoli, que fabricou mais um inocente também na terça-feira. E fabricou esse inocente dizendo que o Sérgio Moro era imparcial porque ele mantinha um relacionamento, ele trocava mensagens privadas de Telegram com o membro do Ministério Público, à época, Deltan Dallagnol. E o que a gente está vendo aqui hoje, né, a cores em movimento, é o ministro Alexandre de Moraes coagindo o colaborador. Que crime! Se a gente tivesse um país sério, em que um juiz também estivesse abaixo da lei, se a gente vamos considerar que a gente vive num país em que a lei é que impera, que crimes o Alexandre de Moraes cometeu e o Brasil todo está assistindo? Possivelmente vários, Pavinato. Temos aí a lei de abuso de autoridade, crimes de abuso de autoridade, há indícios de crime de prevaricação, há possíveis indícios de crime de coação no curso do processo, inclusive, que é um crime muito grave contra a administração da justiça.
Então, existe um festival de delitos. Alexandre de Moraes é um togado que atua manifestamente além dos seus poderes, como foi, aliás, me permitam só um parêntese, muito bem colocado na petição do advogado americano, que tornou Alexandre de Moraes réu por censura nos Estados Unidos. Então ele excede muito seus poderes, sem sombra de dúvida, coagiu, delatou Mauro Cid, fez uso de um recurso covarde, de um recurso canalha, de ameaça a familiares, a pessoas com elos muito próximos àquele colaborador. Ora, isso em si já anula qualquer delação. E por quê? Porque a ameaça à família já compromete qualquer laivo de espontaneidade, que é requisito indispensável à validade de uma colaboração premiada. Doutora Kátia, muito obrigado pela sua colaboração. Não é uma colaboração premiada, porque ela é o próprio prêmio deste programa, a sua colaboração. Muito obrigado, doutora Kátia. Obrigada, Pavinato, sempre às ordens. Um grande abraço. Outro grande. Está aí a doutora Kátia e tem mais, Ana Paula. Também, eu imagino que, em razão mesmo, porque fica bem escancarado a falta de vergonha do mesmo STF, no mesmo dia, receber uma denúncia baseada em tudo aquilo que uma outra decisão condena ao criar o inocente Palocci, que para mim, eu penso que seria o momento agora de se acionar seriamente o Tribunal Penal Internacional, porque isso é claramente perseguição política. Nós temos um petista sendo livrado, e desculpem, não é que o Moura era parcial, né? A anulação veio da parcialidade, a imparcialidade é o que se espera de um juiz. Não seria o momento porque, ao mesmo tempo em que um petista é declarado inocente pela parcialidade do juiz, o Bolsonaro já está sendo colocado na fogueira da condenação por conta de uma delação que não prova nada, obtida, desenhada à força por um juiz parcialíssimo. No caso do Sérgio Moro, ele pode até ser parcial, mas não cometeu o crime. No caso do Alexandre de Moraes, além de parcial, a gente vê claramente uma ameaça. E agora, Josefa?